Os argumentos a seguir são de um funcionário público libertário. São muitos os que conhecem bem o serviço estatal e sabem que podemos ser aliados. Este é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. A validade ética de libertários trabalharem para governos estatais já foi discutida em alguns vídeos e artigos que estão linkados na descrição. E antes que alguém fale que as fontes não são de autores libertários, saibam que rejeitar um argumento por quem o formula se chama falácia genética. O argumento em comum dos autores citados é que assumir um cargo público não é um ato criminoso por si só, desde que a ocupação dele e o exercício da função não aumentem o poder do Estado. O objetivo aqui é oferecer uma abordagem mais prática, falando diretamente para funcionários públicos que, uma vez tendo conhecido a ideologia libertária, lidam com esse conflito moral. Primeiro, a ocupação de um cargo público é eticamente aceitável se a posição existir independentemente de você ocupá-la. É o caso dos cargos para concursados. Uma situação diferente seria um conhecido seu ocupar um cargo eletivo, por exemplo, vereador, e nomear você como assessor, fazendo um favor pessoal. Essa nomeação aumenta o gasto estatal e a extorsão tributária. Afinal, esse cargo foi criado especificamente para alguém, e se você não o ocupasse, o Estado teria um funcionário a menos. Já a escolha entre assumir ou se abster de um cargo estatutário, na maioria dos casos, é irrelevante para o tamanho da agressão econômica que o Estado pratica. Há quem argumente que trabalhar para o Estado é como ser capataz de um campo de concentração nazista, mesmo que o capataz em questão não cometa agressões e até mesmo facilite a fuga de alguns prisioneiros. Essa pessoa ainda colabora com os agressores. Rothbard respondeu a esse questionamento no artigo linkado. Depende da função exercida. Capataz de campo de concentração é uma função que implica agredir pessoas. Um capataz que colaborasse com a fuga dos prisioneiros estaria pondo a própria vida em risco, e poucas pessoas têm convicções éticas tão inabaláveis para chegar nesse ponto. Do mesmo modo, é arriscado para um libertário ocupar outras funções que impliquem uma agressão direta a pessoas, como a cobrança de impostos. Há quem diga que um auditor da Receita Federal é o melhor cargo possível para um libertário, porque ele pode sabotar o sistema pelo cerne. Mas mesmo que um suposto libertário trabalhando na Receita Federal pudesse fazer vista grossa para sonegadores, dificilmente ele faria algo que pusesse seu emprego em risco. Então, para evitar esses conflitos morais, é melhor evitar as funções diretamente ligadas ao roubo estatal, como a de cobrador de impostos, ou ligadas à intervenção nas atividades econômicas e privadas dos indivíduos, como fiscal de comércio ambulante, popularmente conhecido como RAPA. A pergunta crucial é: essa profissão existe na iniciativa privada? Se existe exclusivamente em função do Estado, é melhor para sua consciência se abster de exercê-la. Há um outro filtro a usar. Aplicador de enquetes ou pesquisador é uma profissão que existe na iniciativa privada, mas a participação dos sujeitos em pesquisas feitas por empresas privadas é voluntária, diferentemente do que ocorre nas pesquisas do IBGE, que se vale de uma lei para obrigar os pesquisados a responderem. Participar de pesquisas toma o tempo das pessoas e é uma invasão de privacidade. Então, as pesquisas do IBGE, se forem de participação obrigatória, podem ser consideradas uma agressão, além de causar algum tipo de prejuízo, nem que seja de tempo. Então, esses são os 3 filtros. Se o seu cargo continuaria existindo sem você, se ele não está diretamente ligado à agressão estatal e se ele não coage alguém a fazer algo. Por incrível que pareça, político é uma profissão que passa nesses filtros. Alguém poderia argumentar que políticos, especialmente os do poder legislativo, instituem leis que coagem as pessoas, mas além deles não serem obrigados a votar a favor da coerção sob risco de perderem o cargo, eles ainda podem votar contra ela. Suponha uma votação na Câmara dos Vereadores de uma cidade litorânea pela permissão do comércio ambulante na praia. O voto de um vereador pode decidir se o trabalhador honesto vai ou não vai ser perseguido. Vamos abrir um parêntese aqui. Gradualismo é uma longa discussão. Há quem goste de usar o voto como defensivo.
Bem, de volta ao assunto principal. Além de político, há outro cargo estatal que apresenta essa dicotomia, no qual alguns atos são favoráveis ao Estado e outros favoráveis ao indivíduo, policial. Quem convive com policiais já ouviu deles que há uma frustração por perseguir bandidos que logo serão soltos, ou até mesmo que se tem a sensação de lutar do lado errado, perseguindo pessoas inofensivas. Para os policiais, o melhor é fazer o que estiver ao alcance para proteger pessoas de serem vítimas de agressões, mas que saibam distinguir uma agressão de um ato ilícito inofensivo. Se um policial flagrar alguém fumando maconha, deve apenas dar uma bronca no vacilão, mandando ele fumar em casa. Se tiver chance, que também se abstenha de prender vapores e aviões do tráfico, se eles não estiverem fazendo nada além de vender drogas, pois muitas vezes essas pessoas são reféns do domínio dos traficantes nas favelas, os quais permitem poucas atividades econômicas além das que eles mesmos exercem. Para outros funcionários públicos, se atendem diretamente usuários dos serviços estatais, façam o melhor, e se puderem, façam mais que a obrigação. Se você é um médico e o edital do seu cargo manda você atender 30 pessoas por dia, atenda 35. Se você é recepcionista e algum usuário pedir uma informação, procure essa informação em vez de responder que simplesmente não é da sua atribuição. Lembre-se, os usuários desses serviços foram roubados e merecem compensação por isso. Por fim, a quem estiver lidando com esse conflito moral, o autor do texto deste vídeo diz por experiência própria: pedir exoneração do seu emprego estatal sem nenhum planejamento não vai colaborar para um mundo melhor. Você corre o risco de ir de funcionário público a beneficiário do Bolsa Família. Enquanto estiver ocupando um cargo público, aproveite a estabilidade para se aperfeiçoar, fazer cursos, adquirir habilidades demandadas pelo mercado, para investir dinheiro, para ter dinheiro de verdade, como Bitcoin, para então sair sem botar em risco sua segurança financeira. Funcionário público que entendeu o que é libertarianismo já sabe que ser funcionário público não é para sempre. Então, dedique o tempo a agregar valor a si mesmo e à sociedade, em vez de deixar sua energia ser drenada pela culpa. Aos pagadores de impostos, grupo que obviamente exclui quem é pago por eles, a revolta por ter que sustentar quem nunca os beneficiaram diretamente é legítima. Mas lembremos que muitos dos que construíram o edifício intelectual do libertarianismo foram funcionários públicos, incluindo Boone Bawerk, Mises e até mesmo Rothbard, o criador do conceito de anarcocapitalismo. Ha! Você sabia dessa? Se o professor Fábio Barbieri não tivesse prestado concurso para dar aula de economia na USP e falar de escola austríaca para os alunos, poderia haver um keynesiano no lugar dele. Guardadas as devidas proporções, algumas pessoas podem receber dinheiro do Estado e se dedicar a combatê-lo. Talvez a hostilidade a funcionários públicos seja um desperdício de aliados. Obrigada por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por Aspone, revisado por Stanley Caldarelli e narrado por Baby Yoda. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e o compartilhe em sua rede social. Se você deseja acompanhar nosso conteúdo, inscreva-se no canal e clique no ícone de campainha. Até a próxima!